Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. A mensagem de hoje é a mesma da semana passada. A mesma. Porque houve um probleminha aí e não estava gravando. Aí começa a mensagem. Eu achei que ela ia ser muito informativa para todos nós. Aí foi que eu fiz. Eu vou repetir. Porque é mensagem de estudo, né? Vou repetir. Quem ouviu, ouvirá de novo. Agora, plagiando o nosso amado pastor, às vezes ele prega uma mensagem que prega em todas as igrejas a mesma mensagem, não é isso? Então hoje vai acontecer isso também, se Deus quiser. Então é a plenitude da divindade em nós. Isso está baseado em Paulo, com Efésios e Colossenses, e também João e Mateus. Só que eu vou começar hoje por Mateus capítulo 5. Então a mensagem, já sabe qual é a mesma, é a gloriosa mensagem. É a mais importante mensagem para todos nós, porque nós precisamos desta plenitude para adentrarmos no reino dos céus. Amém? E ter essa plenitude é ter o Espírito Santo. Amém? Então, capítulo 5 de Mateus. E que Deus possa abençoar todos. E espero que vocês tenham paciência. Vou procurar ser mais ligeirinho para não atrasar, já que eu cheguei um pouco retardatário. Então já acharam, né? A partir do versículo, Mateus, a partir do versículo 10 a 14, depois 20, depois 38 em diante. Então 10 diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, levantando falta a todos nós, né? Disserem todo o mal contra vós. Nós temos aqui contra nós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem gosto, né? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, a palavra de Deus é pisada pelos homens. Tanto é que estão tirando até chacota com Cristo, contando piadas imundas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, ou seja, a luz que está em nós não se pode ser escondida. Agora, vamos ver o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Você vê, por que Jesus disse isso? Se os fariseus eram os homens mais religiosos. Porque eles queriam ser santos pela a honra deles, a santificação deles. Tem um período que os judeus estavam assim também. Tanto é que eles criticaram Jesus, criticaram tudo que eles criticavam. Porque eram religiosos. E quem foi o religioso que mais preparou o seu tempo de adoração? Quem foi? Quem se lembra? Eu faço sempre essas perguntas para a gente nunca esquecer. O religioso que mais se preparou para adorar a Deus se chama Caim. A religiosidade dele é tão grande que ele ainda censurou o irmão por oferecer um cordeirinho sangrando. E o dele estava repleto de tudo que era bom e bonito do campo dele, que ele era agricultor. Então, veja só. Os fariseus
não comia sem lavar as mãos, sem orar, ia fazer uma pregação, levava dinheiro para jogar para os pobres, para que eles fossem passados como santos. Por isso que Jesus disse, se não exceder aos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ou seja, faça tudo que você puder fazer, glorificando a Deus e se tornando humilde, dizendo, Senhor. Até o pastor pregou muito bem mesmo, que eu gostei assim também, o irmão Fernando, porque nada é nós não somos nada. Não pense vocês que foi a valentia, às vezes eu fico assim, a turma se derramando por Davi. Não, Davi é abençoado, Deus abençoou, Davi é o irmão nosso. Davi não dava nem um caldo para, eu não digo nem para o gigante, ele não dava nem um caldo nem para um urso e nem para o leão. Onde você já viu matar um leão com uma pedrada? Matar um urso com uma pedrada? Hein? Onde você já viu isso? Que até tiro de fuzil, o cara tem que ter cuidado, que se não pegar em lugar mortal, ele avança e mata o atirador. Então é isso, gente. Temos que exceder, não sou nada eu. Veja como Jesus é tremendamente inteligente. Ele botou aquele quadro do fariseu e o pecador. O fariseu, só faltou dizer, como tem um ditado aí que diz, vai entrar no céu com tripa e tudo, só faltou dizer, eu vou entrar no céu com tripa e tudo eu faço melhor, eu dou dízimo, eu jejuo, eu faço tudo, aí não teve mais nada para fazer, olhou assim, não sou como esse pecador daqui não. Para onde ele foi? Desceu, porque ele achou que era ele tal. E eu me lembro dessa expressão que nunca sai da minha mente. Quando o povo de Israel venceu todos os inimigos e entrou na terra, Deus mandou uma mensagem. Não pense, Israel, que foi o poder do vosso braço que fez vocês entrarem. Fui eu que dei a força. A gente sabe, graças a Deus, a gente tem que dar graças a Deus a tudo, que um dos maiores inimigos do mundo foi preso. Não é falando política, não, falo como o pastor César disse. Aí está comentando o que é que faz uma pessoa que é usada pelo diabo querendo matar todo mundo. Podre de rico, o homem tinha bilhões e bilhões de dólares e os empregados passando fome. Mesmo quando Saddam Hussein. É o mesmo espírito de pessoas querendo dar uma migalha a outro para prender eles e votar nele. É a mesma coisa. Mas Deus não dorme, e Deus está conosco. E a nossa luta não é com arma, nem bomba, a nossa luta é em oração. E quando estivermos orando de verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele já está ouvindo, ele diz, agora chegou o ponto que eu vou dar um basta nos tiranos. E o lugar de tirano não é o céu, não. O lugar de tirano não é o céu, não. Então, eu li o 20, né? Agora vamos ler agora Mateus, o 5, e o versículo agora é 38 a 45. Então, 38 diz assim, 38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olha aí, que eu sempre falo isso aí. Que Jesus disse assim, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na tua face direita, oferece também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado a ti. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, porque Deus quer salvar, para que aquele inimigo se arrependa, por se diz até que é como colocasse brasa na cabeça deles. O que é brasa? Botar brasa de fogo para queimar a cabeça? Não. É que a pessoa, eu fiz tanto mal àquele irmão, e ele me deu um prato de comida, entendeu? Eu fiz tanto mal àquele irmão, e ele me salvou meu filho que ia morrendo. Isso é brasa.
Aí ele se arrepende. Veja só. Porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei aos que vos perseguem. Ah, eu não gosto de Lena, porque Lena pensa que é metida a besta. Não fique com raiva, glorifique a Deus. Gilvão podia ser um homem melhor, mas não presta. Eu devo agradecer a Deus e orar pelo meu irmão. Fazer bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O 48 diz, pois vós, é perfeito, sede, pois, vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Vamos orar e depois sentar e vamos ler os outros. Senhor, nosso Pai celestial, eu quero te agradecer a graça e a misericórdia e pedir perdão pelos meus pecados, agradecer que minha esposa melhorou, que estava muito doente, agradecer as orações aqui dos irmãos e das irmãs, que foi um negócio sério mesmo. Mas que graças a Deus ela está aqui para ser abençoada pelo Senhor. Abençoa a todos quantos estão aqui, quantos vão chegar, abençoa o irmão Ricardo com seus músicos e abençoa a todos que estão lá na retaguarda cuidando desse ministério. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, aleluia. Poder sentar, irmãos. Hoje eu resolvi começar pelo Evangelho, então é João agora, João. Se alguém quer adotar o irmão Divaldo, está com a caneta aí para adotar? Sim? Os outros queriam adotar, foi? O irmão Divaldo ainda não botou a internet, mas Deus possa te ajudar, meu precioso irmão. Então vamos agora para João. João capítulo 1, 16. É aí onde começa as gloriosas mensagens que Deus escolheu os apóstolos para transmitir para nós quem é que nós somos já para Ele e que seremos quando participar lá. Então, 1,16 diz, e todos nós, amém? Vamos dar amém, todos nós recebemos também a plenitude e a graça por graça. Amém. Então, é João 1,16. Agora nós vamos começar as epístolas de Paulo. Epístola de Paulo, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, 22, 23. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, aí o versículo é 22 e 23. Então diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Agora, ainda em Efésios 2, 6, 8. 2, 6, 8. Talvez até na mesma página. 2, capítulo 2, versículo 6, 8. Diz assim, 6. E nos ressuscitou. Está vendo? Nós estamos já ressuscitados em Cristo. E nos ressuscitou com Ele
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós estamos sentados no lugar celestial em Cristo Jesus. Aí dali ele escolheu quem mandaria primeiro para a terra. Não é maravilhoso isso? Ele escolheu, vai uma turminha, depois vai outra, até chegar a toda a plenitude. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Veja como Deus é tremendo. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como você sonhasse que estava lá como é que diz, nos Estados Unidos, estava numa festa boa, etc. Aí depois você acorda, está aqui em Recife. Mas no futuro você ganha um dinheiro e vai para lá. Embora que é muito melhor a comparação. Olha, Efésios. Eu não li o 3,18 não, né? Realmente, obrigado, irmão Nivaldo. Que eu fiquei preocupado que eu cheguei retardatário, Aí eu falei até em Efésios 1 e ainda tem 3,18 e 4,13. Isso é verdade. Então, Efésios 3,18, nós vamos ler depois. É porque esse aqui foi que eu incluí. Mas vamos ler depois. Então, esse aqui de 2, eu já falei 2, 6, 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui foi o que eu acrescentei, Efésios 2, 6, 8. Agora que vamos para o 3. Efésios 3, 18, 19. 3, 18, 19, Efésios. 18 diz assim, olha, falando só sobre a plenitude. Para poderdes perfeitamente compreender em todos os santos, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E 18, 3,18, Efésios. Agora tem o 19. Pronto, vou ler o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então veja que essa plenitude que só estava em Cristo Jesus, ela virá para nós. Amém? É por isso que ele disse lá em Hebreus que ele não tinha vergonha de nos chamar de irmãos, nós sendo pecadores, porque ele disse: eu já purifiquei a todos. E ele vai ter o prazer de fazer todos nós sermos primogênitos. Sabia? Numa família que tiver 20 irmãos, o primeiro é o primogênito. Mas Deus gosta de mostrar as coisas, como ele faz. Isso é tão tremendo que a hora voa. Mostra como ele faz. Ele pegou Esaú e disse: você é primogênito. E Jacó, você já não é primogênito, é o segundo. Mas Deus conhece todas as coisas e disse: antes que eles nascessem, antes que eles fizessem bem ou mal, gente, a Bíblia fez a macia, diz: eu aborreci, mas não é aborreci não. Ele diz claramente: eu odiei a Esaú e amei a Jacó. Veja só, odiei. E feliz daquele que Deus diz: eu odiei você. O ódio é tão duro, tão forte, que Deus não quer que nós odiemos a ninguém.
Só quem tem direito a odiar por justiça é o nosso Deus. Nós não podemos odiar ninguém. Ele quer que a gente perdoe. Então, eu estou dando graças a Deus, que nós estamos ouvindo agora pregações diferentes sobre Jacó. Eu bati aqui, vocês sabem, bati, que a gente ficava até pensando que eu queria ser o tal. Não, era a Bíblia. Olha o resultado como Deus fez. Vê que mensagem tremenda o pastor Sérgio pregou sobre Jacó. No sábado, não sei hoje, que hoje não li não assisti não. Eu me lembro aquela expressão, ele era trapaceiro, fez trapaça até com o pai. Ele era um homem isso, aquilo, outro, não valia nada. E eu fui na Bíblia e disse, não pode ser isso. Como é que um homem não vale nada, trapaceiro, é mentiroso? E Deus, ninguém diz, agora estão dizendo, graças a Deus, que o pai de Jacó é Isaac. Ninguém dizia que chegou Isaac, eu disse. Eu tive coragem de dizer, não foi desafiando Deus não, porque Deus é glorioso, na verdade. Eu tive até, porque como é que a família todo dia ninguém morreu cego? E Isaac ainda não estava tão velho e cego. Porque Deus sabia, Deus sabe tudo, sabia que Isaac não iria aceitar fazer aquilo vendo Jacó. Ele ia dar uma chamada de atenção em Jacó. Mas Jacó, tanta disposição para servir a Deus, que ele disse, eu vou ganhar essa primogenitura. Isso é um sinal para o cristão. Não pense você que Jacó foi pedir perdão ao anjo, não. Não. Quem fala isso ainda está errando. Ele não foi pedir perdão para o anjo. Ele foi para cumprir aquilo que Deus prometeu para ele. Eu te abençoarei. Aí quando ele chegou na hora dura, a hora H, ele disse, eu vou pegar minha bênção. Mas ele ia pegar a bênção, já tinha mandado mulheres para convencer o irmão. Mas ele foi pegar a bênção porque ele sabia que Deus já tinha dado bênção a ele na multiplicação dos animais, tinha dado bênção a ele de ter paciência mais 7 anos para adquirir a sua princesa. Ele disse, Deus vai fazer qualquer coisa. Sabia a bênção que Deus deu a ele quando o próprio sogro dele disse, eu vim a te matar e levar minhas filhas como viúva para minha casa. Mas o teu Deus não deixou tocar em ti. Isso não é bênção, não? Isso é bênção e bênção e bênção. Eita, glórias a Deus, deve bater palmas mesmo, glórias a Deus. Isso é bênção tremenda. Aí ele sabia, eu tenho para mim que Jacó estava temendo mais pelo irmão do que por ele. Porque ele imaginou, vai que Deus mata meu irmão aí por causa de mim. Também só estou dizendo, né? Porque o Jacó foi mancando Deus, ele não queria entrar em confusão, principalmente com o irmão. Aí quando chegar lá, quem estava molinho, todo molinho, derramando lágrimas, quem foi? O irmão dele, o Saul. Eita, meu irmão, que coisa gloriosa. Aí a turma vai, tem gente que pode dizer assim, aí Saul se acovardou. Que Saul se acovardou coisa nenhuma, olha, as mesmas palavras que ele disse ao sogro, não toque neles, então você vai ver comigo, ele disse para o irmão dele, você não vai fazer nada contra seu irmão. Ele ficou bolinho. Veja que quando eles depois se separaram, lá para frente do futuro, os filhos dele sabiam a história, ficou odiando o povo de Israel. Queria matar o povo de Israel. E sabe qual foi o resultado? Deus declarou no livro já perto do Novo Testamento, dizendo, para sempre eu odiarei toda a descendência de Esaú. Porque Deus não gosta que eles façam dele, não. Não gosta que ele jogue a bênção
e o irmão ou a irmã jogue a bênção fora, não. Ele quer que ele glorifique a Deus. Eu, com essa bênção do Senhor, eu enfrento o eco, eu enfrento qualquer pessoa. Essa bênção, eu vou até no lugar que é difícil entrar. Porque quando Deus nos dá a bênção, é para nos encorajar a enfrentar o nosso inimigo, e o Senhor vai me dar um jeito de vencer o inimigo. Eu quero que alguém prove para mim que uma bola no girador mata um urso, uma bola no girador mata um leão, uma bola numa coisa girando assim, vai logo pegar no meio da testa e o bicho cai morto. Todos os 3 quadros foi a mão do Senhor que atuou em Davi. Amém? Entra numa briga com não sei quantos soldados e não chega com nenhum arranhão. Nem um arranhão. É por isso que ele orava ao Senhor, dizia que não tinha merecimento e Deus o abençoava, Deus era o seu guia, Deus era a sua fortaleza. Sabe, pessoa, ele matou 200 soldados para trazer o prepúcio, que o sogro dele pediu, que é para ver se ele morria. Ele voltou, não tinha nem arranhão, no meio de 200, irmão. Os caras todos... então, ele pediu de 100, ele trouxe 200. Quer dizer, no meio de 200 pessoas, ele não chegou assim, olha, faz um curativo aqui no meu braço, as minhas costas levou um arranhão. Ô, gente, ele era super-homem, ele era homem de ferro. Ele era mais forte do que o homem de ferro. Ele tinha a mão dele. Tem coisas que a gente não pode estar exaltando o que foi usado por Deus. Glorificar a Deus que abençoa aquela pessoa e pode nos abençoar também. A terra para o sol se esconder. Foi Josué que fez isso? Foi Deus. Quem é que pode parar o universo? Foi Deus. Agora, Deus quer a lealdade e a obediência. Aí Ele usa. É como o irmão Brando disse, Ele pode usar a gente até para fazer um novo mundo. Ele pode fazer. Entendeu? Se Deus quiser um mundo só para Ele e nós, Ele faz. E o outro desprezava. Eu vou passar, senão não vai dar tempo. Outra coisa que eu quero falar. Eu já falei sobre Efésios, agora nós vamos para... Vamos ver se ainda tem outro Efésios. Efésios 4,13, tem 4,13. 4,13 de Efésios diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, a irmã Elisângela não pode ter uma fé diferente da irmã Adelene, da irmã Lu, da irmã Lena. A mesma fé. Como é que você crê? Eu creio do mesmo jeito. Você como é que crê? Irmão Gilvão, irmão Samuel, irmão... Eu creio assim. Pois eu também estou crendo assim. E você lá embaixo? Eu creio do jeito que está sendo falada a palavra de Deus. É como Ele quer. Na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E quem fez isso por você? Foi Jeová? Foi Adonai? Não é que esse nome seja nome descartado por Deus, não. É que Deus, eu já disse várias vezes, e parece que Deus está aqui, sai aqui. Deus preparou Israel para ser um galo de raça. Preparou, não importa se é crente ou não. Até o pastor falou que os Estados Unidos é uma besta, mas besta não quer dizer que toda besta é besta fera, não. Besta é um poder. E a maior besta do mundo hoje, do mundo de luta, Estados Unidos, as duas maiores, Estados Unidos e Israel. Não perdem para ninguém. E quem está entrando também nesse joguinho, pela honestidade dele, Deus está protegendo, é a Hungria, como é o nome dele? Ucrânia, né? É a Ucrânia. O Ucrânia está fazendo barbaridade contra a Rússia. E quem sabe se Deus está permitindo fazer isso para desgastar a Rússia, porque o sonho da Rússia
é dominar todo o universo, todo mundo. O sonho da China é dominar, ele chegou a dizer que daqui até 2250, ele estará dominando todo mundo. E ele está usando os subterfúgios dele, de carros, tudo, e fazendo as coisas aqui. Compras e mais compras vendendo aqui os brasileiros. As maiores lojas do Recife agora é tudo chinesa. Isso numa época de guerra ele manda agentes que entram lá como trabalhador, são agentes federais da China. Mas eu sei que Deus usou. Aí o pessoal, não, porque o irmão Branco disse que ele era uma besta do capítulo 3 do Apocalipse. Está certo. Mas não diz que é uma besta fera, não. Besta quer dizer poder. Tanto é que um cavalo é chamado de besta. Um cavalo é chamado de besta, sabia? A gente, quando na ignorância, pensava que besta era égua. Não. O cavalo é um animal poderosíssimo para carregar a pessoa para a guerra, então é chamado de uma besta. E na savana, a besta mais feroz é o leão. Besta quer dizer aquele que tem poder, que tem força, que sabe vencer. O dragão vermelho, que é Satanás, é uma besta. O dragão que estava cheio de chifre e queria atacar o povo, tudo é besta. Besta quer dizer, é aquele poder que se propõe. Certo? Então, essas coisas são bestas. Tem um no alto mar, me esqueci o nome dele. Agora eu me esqueci aqui, parece um dragão, que ninguém vence ele. E está Leviatã. E está na Bíblia. Leviatã é a maior besta que está nos oceanos. Agora ela não apareceu ainda porque eu acho que Deus não permitiu. Mas quando chegar a época da desolação, que Deus levar o seu povo, gente, vai ter tantas coisas que é da pessoa. É por isso que a Bíblia diz claramente: vai olhar para um prédio e pede que o prédio caia em cima dele. Olha para uma montanha e pede para a montanha cair em cima dele, porque ele não aguenta mais o furor de Cristo, que ele ali não vem com piedade, ele vem ali com justiça. E não há coisa mais poderosa, mais dolorosa, mais terrível do que a ira de Deus. A ira de Deus faz Satanás se urinar todinho, se ele tem urina, não sei. A ponto daqueles homens gadarenos disse: Jesus, filho de Deus. Ele tinha uma expressão que era para ser dito por um sacerdote, por um profeta. Jesus, filho de Deus, que é que temos nós contigo para que já venha nos atrapalhar antes da nossa hora? Ele sabia que chegava a hora dele, porque ele sabia, ele que nos fez, ele também nos condenou, porque nós fomos ouvir o conselho de Lúcifer. Muito bem, ele fala, conselho de Lúcifer. Lúcifer chegou a prometer a ele muitas coisas. Eu dou muitas coisas. Eu dou até um salário melhor para vocês. Eu tiro de fulano que está ganhando bem e dou a vocês, porque eu quero que vocês tenham sempre de cabeça assim: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Quando quiser voltar, o fracasso já está muito grande. Graças a Deus, que Deus arranjou um jeito. Outra coisa, eu pergunto, como é que aquele homem é uma besta do mal? Poderia ser. Eu espero até que todos que falaram isso, que se está representando para o mal, vejam. Ele, sabe o que foi que Trump fez? Trump soube da notícia que os muçulmanos mataram mais de 3.100 cristãos na Nigéria, os muçulmanos. Mais de 3.100 cristãos só em 2005. Sabe qual foi o recado que Trump mandou? Não toque mais de nenhum cristão, nem vocês, nem país nenhum. Aquele que trocar, perseguir um cristão, vai se ter comigo. Como é que o camarada, ele é a besta do mal, e com a Bíblia na mão diz: eu sou o Ciro do Senhor. Ele está por dentro da Bíblia. Ciro era um homem que não era crente. Ciro nasceu para ser a arma de Deus. Destruindo a nação que iria destruir Israel.
Gente, a gente tem que saber que quando Deus faz a coisa, não vai falar que é em pecado, não. Eu sempre dizia, Jacó nunca pecou, Jacó nunca pecou. Jacó fez o que Deus fez ele nasceu no coração a vontade de ser o primeiro. Ele viveu com o irmão a vontade de ser o primeiro para gozar da primogenitura, das bênçãos da primogenitura, e o outro nem ligava. Pois ele disse. E o outro, que não morreu ainda, por causa de Deus. Mas Deus usou quem? Está lá nos Estados Unidos, já deu um recado para o daqui. Faça mal ao Bolsonaro e você vai ver o que vai acontecer com vocês. E eles têm medo de Bolsonaro. Eles são tão valentes, mas eles se borram de medo por causa de Bolsonaro. Mas isso não é Bolsonaro homem, não. Isso é Deus. Foi outro que nunca se viu alguém dizer isso, ele disse. Maior do que a Constituição é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Glórias a Deus. Então oremos a Deus, que nós não somos de violência. Quem enfrenta a violência é Israel, porque Deus botou esse espírito deles. Devemos orar a Deus, orar pelo nosso pastor, para que ninguém persiga ele, porque o diabo falou, persiga a cabeça, e os demais ficam com medo. Vamos orar, não ter medo. O pastor já deu uma mensagem maravilhosa para a gente. Não tenha medo de enfrentar o inimigo. Agora, não enfrente nem com arma, não. Enfrente com oração, porque quanto mais orar, isso chega a Deus. Aí Deus vai dizer, chega. Primeiro, os que sofreram, alguns de nós caíram de sofrimento, qualquer coisa, mas já estamos com o nosso céu garantido por Deus. Amém? E eles vão desejar. Eu não sei nem dizer, para ser que eu digo uma besteira aqui. Eles vão desejar até beber a urina dos cristãos, se tivesse lá. O outro desejou o dedo molhado e pingado na grelha. Eles vão desejar até a urina. Eles vão ver que não serviu de nada os bilhões e bilhões que estão desviando da nação. É por isso mesmo, nós devemos orar a Deus. Mas estamos aqui para louvar o nosso Deus. Então, agora nós lemos aqui, qual é o que vamos ler agora? Estamos chegando pertinho do fim, mais ou menos. Pronto, Colossenses já lemos, estudei. Sim, agora, Mateus também já lemos, João. Já lemos. Pronto, agora nós vamos fazer aqui, o quê? Eu vou ler, antes que termine o tempo, é aquilo que eu escrevi para vocês. Se alguém quiser anotar meu telefone e quiser que eu me corresponda com ele, eu comecei com 25 pessoas, hoje estou com mais de 100. Pessoas que eu nunca vi e que chegaram lá através de irmão que eu diga, deu like, e depois tem pessoas, cara nova, como é que me assistindo. E uma coisa que me faz graça, por incrível que pareça, os mais chegados, inclusive da família, é que estão mais se afastando. É tal negócio. Às vezes a pessoa não tem prestígio em casa. Não é isso? Jesus disse essa palavra, que o profeta de casa não tem valor. Então veja, Deus usa da sua graça e misericórdia para conosco, enviando a Cristo Jesus para ter companheirismo conosco, resolvendo todos os nossos problemas, todos, não é alguns não, todos os nossos problemas. Para tanto teria que carregar todas nossas iniquidades sobre si, e ele o fez, ele carregou. Por isso que ele é nosso dono, nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e nós somos dele também o exército da salvação. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele nos revelou o próprio Deus, que muita gente ainda procurando, Adonai, sei que lá.
Tudo isso aí foram nomes gloriosos de Deus. Mas quando ele disse, não esqueça isso não, gente. Quando for falar com o testemunho de Jeová, qualquer coisa, olha o que foi que Deus disse. Que o meu povo saberá o meu nome. Isaías 57, 2, né? Hã? Não é 52, né? Esse de 96 é quando ele diz que, mas é importante que você disse também, que todos os nomes de Deus, até palavras da gramática, já é um advérbio de tempo. Tem até uma colega minha que o nome de Jaeli, ela já sabe meu nome feio, seu nome é maravilhoso. Jaeli, já quer dizer Deus está presente em tudo, já. E Eli significa meu Pai, meu Deus. Então o seu nome é meu Deus está presente em mim. Meu Deus está presente em mim. Amém? Jaeli. Tomara que até no fim depois dessa mensagem. Ela até vinha apresentar o filho aqui, mas não teve tempo para de carro em Jabotão. Então, gente, essas coisas maravilhosas. Revelou o seu próprio Deus, atendendo às nossas necessidades, mas para nos orientar em tudo, para que fôssemos como Ele. Veja, fôssemos como Ele. Não bastava ser filhos dele. São meus filhos. Eu não tenho vergonha de chamá-los de filhos. Mas ele mesmo pensou, mas não é muito pouco. Filhos, irmãos. Irmãos, eu sou primogênito, eles são meus irmãos. Mas só que todos os cristãos são primogênitos em Cristo. Porque todos os cristãos são filhos de Cristo, são o corpo de Cristo. Uma família com 20 pessoas, o primeiro que é o primogênito. Milhares de pessoas são cristãos, são primogênitos. Todos os cristãos somos primogênitos, porque nós somos o corpo de Cristo. Eu vou pensar mais outra coisa. Esposa. É maravilhoso, né? Eu tenho uma esposa espiritual. Não tem nada que misture com Valdeci, como Nivaldo, como Samuel, todos os outros aí, como a Madeleine, Lena. Eu não me incomodo não de entregar Lena, minha filha, como esposa, não. Eu quero que ele leve como esposa, porque lá não tem negócio de sexo. É a esposa. Vê irmão, esposa, o que mais? Primogênito. Eu estou fazendo uma inferência aqui. O que é que falta mais? Nada. Falta eu glorificar a todos. Eu estando, tudo que sou eu, está nas minhas servas e nos meus servos. Tudo. Ou seja, eu quero saber alguma coisa? Não eu quero saber alguma coisa. Tudo que ele sabe lá, você sabe aqui. Glórias a Deus. Tudo dele. Vamos bater palmas. Tudo que você sabe, você sabe aqui. O seu amor tão grande não se contentaria apenas em ser filho, nem irmão, ser mais que amigos, que aquele queria mais. Isto já é maravilhosíssimo, eu escrevi aqui. Isso ainda lhe dá o direito de punir, de castigar. Eu castigo e puno aqueles que eu amo. Mas naquele dia não vai mais não. Ninguém tem uma falha para ser castigado, para ser chamado a atenção. Ele sabe que tudo é Ele é todos. Glórias a Deus. Ele se entregou por nós lá na cruz para nos limpar de todo o pecado. Ele que é o sumo sacerdote de Deus, ou seja, o sumo pontífice, ou seja, a ligação entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo.
Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glórias a Deus. Quem pode tirar da mão dele? Quem pode nos tirar da mão dele? Meu Pai que mais deu é maior que todos. E também ninguém pode tirar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Deus é o sumo pontífice real. Queria o absoluto para todos nós. Custasse o que custasse, ele queria o melhor como glorioso. Queria o que? Ser igual, absolutamente igual a todos nós e nós a todos. Ele conquistou, vou terminar, ele conquistou para nós a plenitude da divindade. Eu sou eles, e eles são tudo em mim. Eu e meu Pai habitaremos nele. Vê que ele diz lá em João 14. Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Aí eu pergunto a vocês, aonde é que a Bíblia diz que estava Jesus e Deus numa pessoa? Vocês já viram isso? Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Ou seja, quem está lá dentro sou eu, quem está lá dentro é meu Pai. Aleluia. Amém, amém. Então, a mais diferença. Isso foi, habitaremos nele. Isso foi antes da fundação do mundo que ele já resolveu isso. Não há mais diferença. Foi nossa conferência, a conferência com Deus que Deus fez para nós. A plenitude da divindade envolverá todos, a força, o poder, a glória, até o céu será mudado. Vou mudar o céu, vem gente nova para cá. Tem aquele maravilhoso que o irmão canta aqui, tem coisa boa chegando. Imagine na voz dos anjos, tem coisas maravilhosíssimas chegando. E os anjos, parece que eu estou vendo, vamos passar e os anjos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque sabe que quem está passando ali é Deus em todos. Amém? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Então tudo será mudado, até o céu será mudado. A família, para receber a família. O milênio passará tão rápido como fosse um dia. Todos terão a mesma ciência e conhecimento divinal. Ninguém perguntará nada ao irmão e não haverá desconhecimento de nada. Todos saberemos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aleluias! Glórias a Deus. Então, concluindo, eu digo, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Amém? Ele nos convida, vencer. Foi naquele, no passado, mas como houve um problema, eu vou falar. Vocês foram abençoados? Então, que Deus continue abençoando a todos nós. E não esqueça de dar o like. Quem quiser se comunicar comigo, meu telefone é 981 2758 5417. E qualquer coisa vai pedir meu telefone. Às vezes eu quero mandar para irmãos aqui no teu telefone.